Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão? Tudo certo? Espero que sim, espero que estejam bem. Espero que esteja tudo tranquilo, tanto com vocês quanto com seus familiares, seus amigos, seus entes queridos. É, Bom, eu tentei não, gravei um vídeo aqui inteiro e depois percebi que o som estava sobrepondo, não sei como que aconteceu, mas enfim, são coisas da tecnologia. Vou tentar de outra maneira aqui e vamos torcer para que dê tudo certo dessa vez e eu consiga entregar para vocês o vídeo aí então. Tá ok? Vou fazer então uma leitura inicial de um trecho do livro de Divaldo Franco, Vida Feliz, que traz algumas mensagens para nós, né? E já em seguida faço a oração inicial também para a gente começar os estudos, tá bom? Então vamos lá. Irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes, principalmente nesses momentos que estamos vivendo essa crise, né? Nossa fé, nossa alegria, nossa vontade de viver, se estiver radiante, se estiver exposta, né? Ela acaba melhorando o astral de outras pessoas que porventura venham a conversar, a cruzar nosso caminho. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. Então, com essa atitude positiva, né, nós conseguimos influenciar aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que seja por um contato virtual, né, via WhatsApp, via Facebook, tanto faz, um telefonema, às vezes para uma pessoa que está numa dificuldade, uma pessoa que está nesses lugares mais complicados, né? Se tivermos acesso a eles, e às vezes eles estão meio desanimados, nós conseguimos levantar um pouco o astral deles, dar um pouco de ânimo na vida deles, né? A luz atrai sempre, enriquecendo a beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Então, alto astral, energia boa, positividade, muita fé e muita esperança nesse momento, certo? E é com esse pensamento de positividade que eu convido a vocês para fecharmos nossos olhos e levarmos nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Criador, que com certeza sabe exatamente o que está fazendo e o porquê disso tudo. E vamos agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, trocando informações, trocando conhecimento. Agradecer a Jesus, nosso irmão e mestre, por todas as orientações e exemplos que nos deixou. Agradecer a nossos mentores, nossos irmãos que nos acompanham na espiritualidade, nos guiam, nos guardam e protegem. Agradecer aos mentores da equipe espiritual da casa que estão conosco nesse momento, nos auxiliando, nos intuindo, e aproveitar e pedir a eles para que ampliem um pouco mais o nosso campo de percepção nesse momento de estudo, para que possamos enxergar um pouco além do nosso conhecimento habitual, para que possamos compreender mais a fundo esse estudo que iremos fazer em seguida. Pedir também pela água do ambiente, para que seja fluidificada, para que possamos absorver com ela os fluidos importantes para o nosso ser, para o nosso físico, para o nosso espiritual. E também pedir pelos inscritos
nos livros de prece da casa, para que sejam atendidos conforme nossas possibilidades, conforme o momento permitir, e sejam auxiliados da melhor forma em suas necessidades. Que possamos enviar bons pensamentos, boas energias a todos eles, a todos esses irmãos que necessitam. E vamos abrir um pedido especial pelo nosso planeta, nesse momento tão difícil. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar nosso Mestre Jesus segurando o nosso planeta em suas mãos, cuidando dele, protegendo ele, da mesma forma que um pai amoroso protege o seu filho. É dessa forma que o planeta está, muito bem cuidado nas mãos de Jesus. E com toda essa amorosidade, com toda essa caridade, com toda essa doação de paz, de benevolência, de amor, vamos envolver o planeta junto com as mãos de Jesus, para que sejamos todos, encarnados e desencarnados, amparados por essa aura benevolente de paz e de amor. Que assim seja. Então, meus queridos, a ideia é transmitir para vocês as leituras conforme nós vínhamos fazendo e trazer algumas explicações a respeito, né, dos textos lidos. E conforme vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer, peço que, por favor, encaminhem aí no WhatsApp, né, para o nosso grupo, que a gente vai discutindo, abre essa discussão em cima desse tema, e dessa forma a gente poderá trocar experiência, trocar conhecimento. Principal objetivo de trazer vocês aqui, de pedir para vocês, né, assistirem esse vídeo, nós podermos manter essa conexão entre nós e principalmente entre a casa, entre a espiritualidade da casa, porque num momento de crise como esse que estamos vivenciando atualmente, ficamos isolados, e uma vez isolados estamos à mercê das notícias, né, que nos chegam via meios de comunicação, via mídias sociais, onde notícias nem sempre boas, né? No momento não vem muita coisa boa para nós. Então essa possibilidade de ficarmos desamparados e acabarmos baixando nossa sintonia é muito grande. Então é muito importante que estejamos unidos, que estejamos conectados, pois uma vez juntos conseguiremos, né, manter a nossa sintonia, a nossa positividade bem mais elevada, bem mais plena, né? E uma vez que nós estejamos bem, que nós estejamos com uma positividade boa, com uma sintonia boa, certamente poderemos auxiliar nossos irmãos, nossos familiares, né? Aqueles que estiverem meio que desanimados, meio que entristecidos, ou até entrem em desespero com essas situações caóticas, né, que são reportadas. Então nós poderemos, né, orientá-los, né, poderemos auxiliá-los, né, de uma forma mais branda, mais tranquila, acalmar aquela aflição deles e tal. Então acho isso muito importante nesse momento, e espero que realmente seja positivo para vocês também, tá bom? Então tá, a gente vai dar sequência então na leitura. Vou trazer aqui o texto para vocês, de onde a gente parou. Ele já está, na verdade, agora destacado, porque, como eu falei para vocês, eu já tinha lido tudo, já tinha feito o vídeo inteiro,
e posteriormente percebi que infelizmente deu um problema de áudio. Então a gente segue, né? Nós tínhamos parado aqui no primeiro parágrafo da desencarnação, mas eu vou lê-lo de novo, né? Vamos destacando aí os textos, os trechos que acharmos mais convenientes e passando a explicação que eu tiver em mente para vocês. E havendo dúvidas, eu peço que vocês reportem posteriormente, né, aí no grupo, para que a gente possa então estar trocando essa ideia com vocês. Tá bom? Então vamos lá. A desencarnação. A carga vital que havíamos haurido ao encarnar, um dia se esgotará, acarretando a morte física. Esse esgotamento ocorre por velhice, por excessos e desregramentos, ou porque uma doença ou acidente danifiquem o corpo material de modo irrecuperável. Né? Nós já tínhamos comentado a respeito no encontro anterior, né? Então, nós recebemos uma carga vital quando encarnamos, né? O nosso fluido vital nos acompanha durante a vida, pode, em alguns é mais forte, mais pleno, em outros não tanto, né? Mas ele um dia se esgota, né? E no momento que esse fluido vital se esgota, então o corpo não passa de despojos, né? Não passa de um monte de matéria sem vida, né? Isso pode acontecer por morte física. Essa morte física, aliás, ela pode acontecer por um esgotamento, né? Por velhice, por excessos, por desregramentos nossos, né? Vícios, doenças, né? E acidentes que danifiquem esse corpo material. Então, uma vez morto o corpo, vem o desprendimento perispiritual, que começa a fazer sentir seus efeitos pelas extremidades do organismo. Desatam-se os laços fluídicos dos centros de força, sendo o centro cerebral o último a se desligar. Em casos de doenças, né, tem se observado que quando o ser tem alguma doença que vai o levando, né, levando aquele corpo devagarzinho até o desencarne, relatam-se que o desligamento acontece já antes da morte total do corpo, né? Esse desligamento perispiritual ele vai acontecendo aos poucos, né? Já antes do corpo da morte, né? Do desencarne, do desenlace final, digamos assim. Então ele vai vindo das extremidades, né? Das pontas dos pés, das mãos e tal, vai vindo pelas extremidades, vai vindo para a região central, até que quando aquele ser, aquela pessoa der o último suspiro dela, então é feito o desligamento da parte mais importante, da parte do cérebro, né? Onde é feita a ligação vital com o ser e com o espírito, né? Então, não sei se vocês conseguem entender, mas também não precisam se preocupar muito com esses detalhes agora, porque posteriormente nós vamos estar vendo isso com mais detalhe no ESD, né, no estudo do ESD. Tá? Então é um processo que na verdade ele leva algum tempo, né, ele não ocorre de uma hora para outra, a não ser quando é um acidente trágico e tal, onde existe um desprendimento mais rápido. Tá? Então, às vezes os médiuns veem o desprendimento dos fluidos perispirituais que vão formando um outro corpo, né, que é o fluídico, acima dos agonizantes. Para ilustrar essa passagem aqui, eu posso citar para vocês que nos foi relatado pela sogra do meu filho, lá, que vive lá no Chile, agora quando a gente fez a viagem. Ela aproximadamente um mês atrás perdeu a mãe dela e ela viu, né, ela teve que se ausentar por um período do local onde estava a mãe dela, no hospital, e quando ela retornou, ela percebeu que existia uma luz acima do corpo da mãe dela. Ela percebeu uma luz assim acima do corpo que depois saiu. Então ela, nesse momento ela já se percebeu, né, que a mãe dela havia saído daquele corpo, né? Depois disso que os médicos foram relatar para ela que a mãe dela havia falecido, né? Então ela percebeu antes dos médicos comunicarem ela, né, da morte,
ela já havia percebido que a mãe dela tinha falecido, né? Essa dupla vista, né? Essa visão que ela teve, né? do desprendimento da mãe dela, ela já com isso já percebeu, né? que o espírito tinha saído dali. Apesar dela não ser uma médium ostensiva, né? Ela tem mediunidade, a gente, né, com um relato desse a gente já sabe que ela tem mediunidade, mas a mediunidade dela não é uma mediunidade ostensiva. Talvez se ela trabalhasse alguma coisa assim, né, conseguiria desenvolver melhor, né? Mas enfim, foi o que a gente percebeu. E são relatos assim que nos fazem crer, né, que existe muita coisa além, né, desse corpo físico, desse mundo físico que a gente vive, né? Então, dando sequência, vem a pergunta: por que temos de morrer? Não poderíamos ficar vivendo para sempre na Terra? Né? É necessário essa passagem? É necessário esse processo? Tá. O objetivo do espírito não é permanecer no plano terreno. O seu ambiente natural e definitivo é o plano espiritual. Então, o nosso local de existência, o nosso local, a nossa vida real, né, é no plano espiritual e não aqui no plano terreno. Então, para vocês entenderem de repente de uma forma mais simples, vamos fazer uma analogia com um intercâmbio, certo? Então agora, por exemplo, eu quero aprender a falar inglês. Então eu vou fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos. Eu vou pegar agora, fazer uma viagem lá para os Estados Unidos para ficar lá 2 meses, né, e aprender o inglês. Eu vou estar imerso lá, né, fazer uma imersão na cultura deles para estudar o inglês. Então permaneço aqueles 2 meses lá, e quando acabou esse período de 2 meses eu retorno aqui para o Brasil, para a minha vida normal, tá? E vou fazer uma avaliação, né, nesse período, se aprendi realmente inglês ou não, certo? Conseguem acompanhar? Então, é tipo assim, eu estou aqui no Brasil, onde seria meu plano espiritual. Né? Programo a minha viagem, a minha encarnação, né, indo lá para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu tenho um objetivo, eu vou lá aprender inglês. Certo? Depois nós vamos esclarecer esses objetivos, esses detalhes aí na leitura seguinte. Tá? Então, indo lá para aprender inglês, eu tenho um planejamento. Então, eu vou lá para aprender inglês, vou lá aqueles 2 meses e vou ficar somente 2 meses lá, e agora retorno para o Brasil. Então, fiquei lá, convivi com pessoas, conheci pessoas, e com certeza quando voltar eu já terei feito vários amigos lá, e vou ter saudades desses amigos. Foram a minha família, né, naquele momento em que eu estive lá. E daí, então sentirei saudades deles. Como o período é um período curto, as saudades também não são tão fortes, mas, né, digamos assim, nós estamos no plano espiritual, onde a nossa vida verdadeira, né, é o nosso planeta de origem, é o nosso mundo de origem, é o mundo espiritual. Programamos, né, fizemos um planejamento com uma encarnação terrena aqui no planeta Terra, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos atuais, né, com o intuito de aprender alguma coisa para a nossa questão moral, para a nossa questão espiritual e intelectual. Né. Tendo aprendido, tendo desempenhado esse nosso curso, esse nosso intercâmbio aqui, encarnados durante um determinado período, que pode variar de alguns meses até mais de 100 anos, né, retornamos ao mundo espiritual com aquela bagagem, com aquele conhecimento que tenhamos conseguido assimilar aqui. Então, por isso é muito importante, não podemos desperdiçar o nosso tempo com bobagens nesse planeta. Essa nossa encarnação é custosa para o nosso espírito, dolorosa no sentido de saudades, de desenvolvimento, né?
gente tem que aproveitar isso da melhor forma, evitar a ociosidade, né? E tentar agregar o máximo possível. E o estudo não é somente abrir um livro e estudar, o estudo é o convívio diário com as pessoas também, né? Precisamos do conhecimento que está aí salvo nos livros, né? Que está registrado nos livros, que temos hoje inclusive acesso pela internet por muitos meios, né? Entender esse conhecimento e aplicá-lo, né? Certo? Então agora vamos entender um pouquinho melhor essa parte. O espírito, então, ele encarna em mundos corpóreos para cumprir esses desígnios divinos. Deus quer que o espírito cumpra uma função na vida universal e ao mesmo tempo vá se desenvolvendo intelectual e moralmente. Então, objetivos principais da nossa encarnação é o desenvolvimento, nosso desenvolvimento intelectual e moral, certo? Então, viemos aqui para buscar isso, tá? E isso não é perdido. Quando voltamos ao mundo espiritual, nós teremos esse conhecimento em nós. Nós esquecemos o que aprendemos na vida passada, nas vidas passadas, quando encarnamos. Mas o que aprendemos aqui, quando retornamos à pátria espiritual, sabemos tudo e ainda aquilo que aprendemos nas vidas anteriores. Então, sempre, quando viemos aqui, estamos fazendo quase que uma especialização, né? Por isso, às vezes, temos uma dificuldade, temos algum problema com algum parente, com alguma situação de nossa vida, com alguma situação do físico, né, do corpo, que nos traz alguma dificuldade. Então, todos esses problemas, todas essas dificuldades nos trazem justamente esse conhecimento, esse desenvolvimento que viemos buscar, certo? Cada encarnação só deve durar o tempo suficiente para que o espírito cumpra a tarefa que lhe foi designada e enfrente as provas e expiações que mais sejam necessárias à sua evolução no momento. Então, essas encarnações, esse tempo que nós ficamos aqui, ele se presta, né, ao período que precisamos para cumprir essas nossas provas, ter esse nosso entendimento que viemos buscar. Claro, daí temos assim o livre-arbítrio, que nos permite mexer de alguma forma em algumas coisas, né? Então, eu fui agora fazer aquele intercâmbio que falei para vocês lá para os Estados Unidos, vou ficar 2 meses lá, mas por algum motivo não me adaptei bem e ao final do primeiro mês resolvo de voltar, tá? Consequentemente coloco o meu estudo em risco, talvez eu não tenha aprendido o suficiente, certo? Para esse período, talvez isso não tenha sido o suficiente para esse período que seja necessário, tá? Então, o que acontece? Em outra ocasião vou ter que voltar lá novamente para aprender inglês, porque na primeira vez que fui não consegui, nesse 1 mês não consegui aprender. Também pode acontecer o seguinte: fiquei 2 meses lá, mas fiz tantos amigos, fiz tantas conexões boas e tal, que isso me permitiu ficar mais tempo. Então eu consegui de repente emprego, consegui uma moradia boa e valeu a pena. Então mudei de ideia, vou tomar outra decisão agora. Em vez de ficar só 2 meses, vou ficar meio ano. A lei permite, eu tenho possibilidades e tal, vou ficar meio ano vou ficar 1 ano, tá? Então, conforme o nosso proceder aqui na Terra, conforme as nossas escolhas, às vezes a nossa programação era ficar 40, mas nós acabamos ficando 50 anos, porque talvez não tenhamos aprendido ainda aquilo que precisamos aprender e temos que buscar algum conhecimento a mais, e as nossas escolhas nos permitem, né, nos dão essa sobrevida. Nós cuidamos bem do nosso corpo, nós nos alimentamos direito, nós temos uma disciplina boa, e a espiritualidade também concorda conosco que a gente pode, né, prolongar essa nossa estadia. Então a gente fica um tempinho a mais, além daquilo que foi planejado. Então, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas,
né, elas acabam moldando, modificando um pouquinho o nosso destino, certo? Depois de cada encarnação, o espírito se desliga da vida terrena e retorna a seu estado natural, que é o de espírito liberto. Então, nós desencarnamos e o nosso espírito está novamente livre, está solto, desprendido do corpo físico. Fica espírito e perispírito, que são fluídicos, né? E a gente consegue voltar lá na pátria espiritual, fazer uma avaliação do que foi, do que conseguimos absorver nesse mundo físico, né? Do que foi aprendido, né? Nesse intervalo entre as duas encarnações, o espírito vive de modo muito mais amplo do que quando encarnado, porque o corpo lhe limitava um tanto as percepções e atividades espirituais, né? Então, enquanto nós estivermos encarnados, nós temos as nossas limitações, né? O corpo físico nos limita as percepções, né? Quando estamos no mundo espiritual, nós temos uma vista mais ampla, nós temos uma percepção mais ampla, né? São outros sentidos que são utilizados pelo corpo espiritual do que os utilizados pelo corpo físico, né? Então, essas percepções são limitadas no corpo. Depois a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes essa questão. E esse intervalo entre uma encarnação e outra, ele se chama erraticidade. O espírito é chamado de espírito errante, enquanto ele está entre uma encarnação e outra. E isso não tem nada a ver com erro, tá? Não quer dizer que é um espírito errante porque ele está fazendo coisa errada, não, né? Ele é um espírito errante porque ele não tem uma residência fixa, digamos assim. Ele vai lá para o plano espiritual, mas ele precisa reencarnar novamente. Aí ele reencarna, mas ele tem que voltar para o plano espiritual. Está no plano espiritual, ele analisa novamente as situações e verifica aquilo que ele precisa aprender ainda. Então ele volta para o plano terreno. Então ele é errante por isso, ele é errante porque ele fica vagando entre um plano e outro até que ele consiga, né, superar essa necessidade de encarnar. Daí ele deixa de ser um espírito errante e passa a ser um espírito puro, né? Porque ele já fez as encarnações que precisava fazer, certo? Então, quando ele desencarna, né, ele avalia os resultados dessa encarnação que findou e prossegue se aperfeiçoando espiritualmente na vida do além, tá? Então, faz a avaliação do resultado dos estudos, né? Fiz o intercâmbio, volto. Olha, não aprendi o inglês legal. Tenho que voltar para os Estados Unidos de novo, né, ou para algum outro país da língua inglesa para aprender um pouquinho melhor, porque ainda não está legal. Ou então volta para cá, para o Brasil e, é o seguinte, aprendi bem o inglês, estou craque, expert, nível top das galáxias, né? E agora então eu quero aprender alemão. Agora eu vou fazer um intercâmbio na Alemanha. Então eu vou encarnar em outro lugar agora, para buscar outro conhecimento, para buscar outro aprendizado, entendeu? Então assim, né, dá para fazer uma analogia, né, com as situações que a gente vivencia. Não tem nada a ver com países, não tem nada a ver com idiomas, tá? Só para vocês compreenderem, né, como funcionam as escolhas. Então a gente escolhe uma necessidade que nós temos, né, para o nosso espírito, e aquela necessidade é que vai nos direcionar até às vezes a um mundo diferente. Ao invés da Terra, de repente a gente vai encarnar em outro planeta onde tem aquela condição para nos melhorar, nos evoluir, certo? Encarnará novamente quando isso se fizer necessário e oportuno para a continuidade de seu progresso intelectual e moral, sempre buscando mais evolução nessa questão intelectual e moral, e para o cumprimento da função que Deus lhe designar na vida universal. Isso aqui é interessante porque nós podemos entender assim, você está trabalhando em uma determinada empresa e o teu patrão, o teu superior vai dizer o seguinte: escuta, você tem que ter uma habilidade tal,
E para essa habilidade você precisa estudar. Então agora você vai lá fazer tal curso para desenvolver essa habilidade. Daí você vai lá, faz aquele curso para desenvolver essa habilidade. Daí você volta para essa empresa e agora você sim pode desempenhar aquela determinada função que o teu patrão designou para ti. Então assim é a questão, nós estamos a serviço de Deus, nós somos subordinados dele e estamos aqui justamente para nos melhorar, para poder desempenhar esse serviço da melhor forma possível. Então a gente vai se preparando, vai se intelectualizando, vai ficando com uma moral mais elevada até que a gente possa realmente assumir o nosso posto, né, daquilo que a gente foi designado. Desencarnar é um processo doloroso, não mais do que as dores e dificuldades que muitas vezes experimentamos aqui na Terra. Pois então, a dor ela é uma coisa que é pessoal, certo? Cada um de nós tem uma sensibilidade diferente para determinadas dores. As mulheres sabem que os homens sentem muito mais dor do que elas, né? E é verdade isso, tá? Vocês, mulheres, têm que levar isso em consideração sempre, tá? É fato que quando a gente está gripado, quando um homem está gripado, né? Isso é muito, mas muito complicado, tá? Porque é ruim mesmo, tá? Dá muitas coisas diferentes, o organismo se altera. Para um homem isso dói demais, é muito complicado, tá? Então não é assim dizer, muitas mulheres dizem, a minha principalmente, ela diz assim, uma gripezinha tua. Não é uma gripezinha tua, gente, isso parece que é o fim do mundo. Tá, brincadeiras à parte, né? Mas é que assim, a percepção da dor é como a percepção do clima. Você amanheceu com um dia de 5 graus, né? Tá 5 graus. Um vai dizer, meu, que frio. Vai se agasalhar, botar 50 casacos, 5 calças, e meia grossa, meia fina, e mais uma meia por cima, certo? Procurar um fogão, né, onde pode se aquecer e tal, enquanto que o outro é capaz de botar uma camiseta e uma bermuda e dizer, meu, que clima gostoso, né? Então, entendemos que a questão da dor e a questão do clima são sentimentos, né? E sentimentos cada um sente, como sente o amor, né? É cada pessoa, é único para cada pessoa. E cada um tem uma sensibilidade diferente. Então, também costumo dizer que para a dor existe uma limitação. O nosso corpo físico ele tem uma limitação para a dor. A gente vai sentir dor até determinado ponto, né? Então, essa questão de dor é uma questão de preparo. Quando a gente sabe que vai levar uma agulhada por causa de uma injeção, se nós ficarmos relaxados, essa agulhada não vai doer tanto quanto se a gente ficar tenso, né? Os músculos todos fechados. Se tiver algum enfermeiro no grupo, vai saber muito bem como é difícil, né, aplicar uma injeção em uma pessoa tensa, em uma pessoa que se fecha, em uma pessoa que segura, né? Crianças, né, principalmente se não forem bem orientadas, têm uma dificuldade tremenda de tomar uma injeção, porque aquilo dói muito, com certeza dói muito. E assim é a nossa sensibilidade, né? São situações que a gente tem que aprender a lidar, né? Então depende, né, muito de como a pessoa encara os acontecimentos e das condições que ela tenha para solucionar ou suportar esses acontecimentos, né? Se estamos bem orientados, se estamos bem informados a respeito da situação, que nem quando vamos tomar uma injeção, não, relaxa, né? Você vai lá, tem aquele enfermeiro que fez muita psicologia, tem toda uma ginga para te dar injeção, ele vai te dizer, cara, relaxa, pensa nisso, pensa naquilo, e como é que foi teu dia, bababá, bababá, babá. No fim das contas, quando você percebe, você está batendo papo com o cara, ele já te deu a injeção e te pergunta, tá, mas o que estás fazendo aqui? Eu já te dei a injeção, pode ir embora, né? Você acabou nem percebendo, né?
Enquanto que, se não existia esse papo, se não existia essa distração, digamos assim, esse preparo, né, para tomar essa injeção, você vai ficar tenso e aquilo parece que não acaba nunca, o cara não tira nunca aquela agulha do teu corpo, né? Então, da mesma forma, essa questão do desencarne, se nós estivermos preparados, se nós soubermos o que é, como é que isso funciona, então é mais fácil, né? Isso é menos doloroso, menos tenso, digamos assim, né? Então é comum o recém-desencarnado sentir de início uma certa perturbação. E por que essa perturbação? Não estamos voltando ao nosso verdadeiro mundo, né, como foi comentado? Nós não estamos indo para a pátria espiritual. Não deveríamos ficar perturbados, não deveríamos ficar tensos, deveríamos ficar felizes, né? Todo mundo deveria saber que isso tudo é muito natural, mas não é o que acontece. Deveria, e assim acontece, né, para os espíritos mais evoluídos e para aqueles que às vezes nem estão tão evoluídos, mas têm um entendimento, né? Conhecem a passagem, sabem o que está acontecendo, percebem, né, que estão indo para a pátria, de volta para a pátria espiritual, então tem aquilo com mais tranquilidade, fazem essa passagem com mais tranquilidade. É como foi falado a questão da injeção, né? A pessoa vai te aplicar a injeção, você sabe que a injeção vai ser aplicada e por isso então você relaxa o seu corpo e isso é muito menos dolorido do que se você estivesse tenso. Mas geralmente nos prendemos demais a essas sensações físicas durante a vida do corpo. Canalizamos muito as sensações em nossos órgãos dos sentidos, né? Ficamos muito presos ao físico. Daí nós temos aquela necessidade do nosso corpo, porque quando estamos desencarnados vamos ficar, mas não estou conseguindo pegar as coisas, né? Eu quero pegar alguma coisa, mas eu não estou conseguindo. O que aconteceu, né? Eu não consigo entender aquela situação nova, né? Desencarnados, ainda queremos continuar a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, pegar com as mãos, sentidos corpóreos que já não temos mais, né? Por isso, de início, não percebemos bem esse novo plano em que passamos a viver. Então, temos essa dificuldade, né, de compreender essa passagem, essa mudança, né? E nesses fatos, nessa situação aqui, a gente pode citar exemplos de relatos que tivemos, tem em livros, né? Inclusive em psicografias que foram feitas de modelos, por exemplo, que faziam um verdadeiro culto ao corpo, né? Cuidavam daquele corpo ao máximo, tanto com alimentação quanto com exercícios e terapias e tratamentos, certo? E cultuavam aquele corpo, né, enquanto vivos, de uma forma assim, né, extrema, né? O corpo era um templo, né? Tudo. Não que a gente não deva cuidar do corpo, nós precisamos cuidar do corpo, porque afinal ele é o veículo, né, do nosso espírito. Então temos que cuidar bem do nosso corpo, sim, mas não de uma forma absurda, né? Como se o corpo fosse fosse mais importante que o espírito, né? É o contrário, o espírito é que é mais importante do que o corpo. E daí os relatos desses modelos, né, é que quando desencarnavam, ficavam presos ao corpo físico, né? Os médiuns, ao dialogar com eles, perguntavam: onde é que você está? Não, ele estava no cemitério, ele estava lá do lado do corpo, junto com o corpo, tentando pegar aquele corpo para ele, tentando cuidar daquele corpo. E ele via aquele corpo em decomposição, ele percebia aquela decomposição nele, no espírito, né?
nem vínculo ele não tinha mais com o corpo, mas ele percebia aquela decomposição, os vermes, né, roendo aquele corpo. Ele percebe essa situação, ele relata essa situação na psicografia, uma coisa bem tensa, né, bem complicada, né? Então, para ver que o quanto que a gente pode distorcer a nossa realidade, né? Então é necessário que a gente perceba isso, entenda isso e saiba, né, todas essas passagens, como funcionam, para que quando a gente esteja nessa situação a gente possa perceber, né, essa mudança de plano e então compreender que a gente já está num outro plano e que a gente não precisa mais se preocupar com o nosso corpo. Ele ficou e nós estamos seguindo viagem. Então temos de habituar-nos a essas percepções perispirituais ao invés das percepções dos sentidos materiais, né? Também essas percepções perispirituais, elas nos ampliam, né, o sentido. Aqui no corpo físico nós temos 2 olhos. No plano espiritual a nossa capacidade de visão ela é de 360 graus, né? Nós conseguimos perceber tudo ao nosso redor. Não precisamos da boca, da língua, da garganta para estar movimentando e falando, nos comunicando. O pensamento é a linguagem universal dos espíritos. Você pensou em alguma coisa, não interessa em que idioma que você pensou, né? Esse teu pensamento imediatamente é transmitido para o outro espírito com o qual você está se comunicando, né? Você pensou numa caneta, por exemplo, você não precisa traduzir essa caneta para o inglês, para o francês, para o alemão. Não. Pensou na caneta, o outro espírito já sabe que você está pensando na caneta. Então essa facilidade de comunicação, ela se amplia, ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente tem aqui, né? Então é uma readaptação ao plano do espírito que nós temos que passar. Quando nascemos na Terra, nós levamos algum tempo adaptando-nos ao novo corpo, né? A gente percebe isso não em nós, né? Nós não recordamos os nossos tempos de criança, de bem pequenininhos, mas a gente percebe isso nas crianças, nos recém-nascidos, né? Como a adaptação vai vindo, como aquele serzinho vai se desenvolvendo, né? E vai criando novas formas de se comunicar, vai descobrindo que ele consegue engatinhar, que ele consegue se movimentar, segurar as coisas na mão, o tato, né, o olfato, todas essas coisas vão se desenvolvendo. É uma fase de adaptação, né, do espírito àquele corpo novo, né? E a gente tem que fazer aqui o contrário. Então, ao desencarnar, também precisamos dessa fase de readaptação ao plano espiritual, certo? Então precisamos retornar para lá e perceber que estamos em outro plano e com isso vamos ter uma adaptação com aquela situação que estamos vivenciando nesse momento. Então, meus amigos, para hoje seria isso. Eu não quero prolongar demais para não ficar cansativo. Espero que tenha ficado bom o áudio, né? O vídeo eu sei que não fica bom porque não adianta, eu tentei me produzir aí e tal, mas a gente não tem maquiadora aí e tal, então é bem amador mesmo, vai do tipo que tal, vive a cores. Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Mas se o áudio chegou legal e se as informações foram boas, foram interessantes, foram esclarecedoras, já está de bom tamanho, isso que é o mais importante, né? Peço a vocês que, por favor, nos deem um retorno, né? Nos enviem aí suas dúvidas, sugestões, comentários, dificuldades, né? Vamos mudar alguma coisa, vamos fazer um pouco diferente, a gente não sabe por quanto tempo vai se prolongar essa situação por causa do coronavírus. Então talvez a gente tenha mais alguns encontros dessa forma. Então se eu puder de alguma forma melhorar alguma coisa para que fique melhor para vocês, por favor avisem aí que a gente corre atrás e tenta fazer de outra forma.
Eu gostaria mesmo de gravar ao vivo, até com a participação de vocês, mas eu não tenho essa facilidade e não sei se dominarei essa técnica nesse período. Mas, se for possível, talvez até seja alguma coisa interessante também. De qualquer forma, vamos fazendo do jeito que dá. E o importante é, como eu falei, a gente manter essa conexão, principalmente com a espiritualidade da casa, para que estejamos amparados, que estejamos protegidos, né, dessa sintonia ruim que está circulando no planeta, tá bom? Então vamos fazer a oração de encerramento. Eu peço que vocês fechem os olhos e vamos agradecer a todos os nossos irmãos que nos acompanharam, essa equipe espiritual que esteve conosco, que nos fortalece, nos amplia o entendimento e nos permite absorver de forma mais clara esse estudo que foi realizado. Agradecemos a todas essas possibilidades que temos de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, e pedimos que nosso final de semana seja abençoado, que nossos irmãos mentores estejam conosco, não nos desamparem, que possamos nos ligar cada vez mais a eles e ter cada vez de forma mais facilitada essa percepção, essas intuições, que possamos receber de forma mais plena e que nos posicionemos de maneira que isso seja mais amplo, né, para o nosso ser. Que também tenhamos uma semana abençoada e que nessa semana toda essa situação calamitosa seja contornada da melhor maneira possível e que possamos, com nossas orações, com nossas energias, com nossas atitudes, auxiliar de alguma forma, né, a passagem dessa situação, auxiliar nossos irmãos, auxiliar aqueles que estão em desequilíbrio, que estão perturbados, para que possam compreender de forma mais tranquila, né, e que possamos todos juntos superar isso da melhor maneira possível, com mais humanidade, com mais amor, com muito mais união, mesmo que estando distantes uns dos outros. Que assim seja. Beleza, então, meus amigos? Muito obrigado pela paciência que tiveram comigo e eu aguardo o comentário de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, tudo de bom para vocês. Até mais.